Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Política para quem não é político. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre quem paga o pato. Meu nome é Tomio Otsuka, eu sou o vice-presidente do Diretório Municipal de São José dos Campos, do Partido Novo. E aqui eu queria citar o Stu Ungar, um campeão de pôquer. Ele foi vencedor aí de vários campeonatos, fez bastante fama e foi muito conhecido ali no meio do poker. E ele falava o seguinte: depois de meia hora de jogo, se você não conseguir identificar o pato da mesa, é porque o pato é você. E eu queria trazer essa ideia para esse curso, porque se nós estamos recebendo algum serviço gratuito do governo e nós não entendermos quem é que está pagando por este serviço, provavelmente é você que está pagando por ele sem saber. E se você não souber disso claramente, os políticos vão ter muito mais facilidade para te enganar. E eu quero trazer aqui informações para que seja muito mais difícil dos políticos enganarem a população. Então, vamos entender essa questão de como é que funciona o jogo como um todo. O exemplo seria o SUS. O SUS é um serviço de saúde gratuito, correto? Não, errado. Ele não é gratuito. Pensa comigo. A conta de luz do postinho de saúde, ele está sendo gratuito ou alguém está pagando por ele? Alguém está pagando por ele. A energia elétrica não está chegando lá de forma gratuita. O médico recebe um salário ou ele está trabalhando de graça? Ele não está trabalhando de graça. Ele está recebendo um salário. Os equipamentos foram comprados de graça? Também não. O Estado teve que ir lá e comprar esses equipamentos para que eles estivessem à disposição do SUS. Então, nada do que está lá, os funcionários, a luz, a infraestrutura, nada é gratuito, mas ele é oferecido à população sem cobrar, naquele momento, nada da população. Como é que esses serviços são pagos? São pagos com dinheiro dos impostos. E quando que nós pagamos os impostos? Vamos ver isso mais para frente. Nós pagamos impostos de várias formas, sobre renda, sobre os ganhos de capital e sobre os produtos que nós consumimos. Vamos ver, por exemplo, nesse relatório do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, quais são as cargas tributárias que nós temos sobre os produtos que nós consumimos. Então vamos ver aqui primeiro os eletrônicos. Os eletrônicos têm uma carga tributária na produção e depois na comercialização desses itens, totalizando 142% de carga tributária. Isso significa que para cada um celular que você compra, com o mesmo dinheiro, você poderia estar comprando 2 celulares e meio. Vamos ver outro item aqui. Item de beleza. Carga tributária total, 130%. Isso significa que cada um batom, você poderia estar comprando 2 batom e mais um terço de um terceiro batom. Qual que é o item aqui que teve menor carga tributária? Os alimentos. Para cada 1 quilo de arroz que você compra, você poderia estar comprando 1 quilo, 670 gramas de arroz, se não fossem os impostos. E agora eu vou mostrar para vocês as diferentes formas de nós pagarmos o pato, ou seja, nós pagarmos os impostos. Seja através da tributação de empresas, pagamento de juros da dívida, redução de investimento, corrupção e ineficiência, inflação ou simplesmente recebendo menos no final do mês. No caso de empresas, a formação do preço de uma mercadoria é definido pelo custo da mercadoria e pelo lucro que a empresa precisa ter para manter as suas operações. Isso forma o preço ao consumidor. Quando existe um aumento de tributo, a empresa acrescenta este custo dentro do preço da mercadoria. Ou seja, quem acaba pagando o imposto, na verdade, é o consumidor através de um produto mais caro. A empresa é um simples coletor desse imposto e que vai coletar esse imposto para passar para o governo. Então, no final, quem paga o imposto sobre empresas é você, consumidor. Muita atenção. Agora vamos ver como que o contribuinte vai pagar o pato quando o governo faz uma nova dívida.
Nesse exemplo, nós temos um orçamento que está alocado para saúde, educação e segurança. Se ele quiser aumentar os serviços de saúde, ele não tem dinheiro suficiente dentro do orçamento, ele vai ter que fazer um novo empréstimo com os bancos. Nos anos seguintes, ele vai ter que devolver esse valor do empréstimo e, além disso, ele vai ter que pagar os juros para os bancos. Dessa forma, como o orçamento provavelmente não mudou, ele vai ter menos dinheiro disponível depois de ter pago a dívida, pago os juros, para atender os serviços de saúde, educação e segurança. Veja que o total gasto em serviço público vai diminuir, principalmente por causa dos juros que no Brasil são exorbitantes. Então, se nós não queremos deixar que os bancos tenham grandes lucros em cima do dinheiro público, basta o governo parar de pegar novos empréstimos. Outra forma do brasileiro pagar o pato é através da tributação de grandes fortunas. No Brasil, nós temos algo em torno de 200 bilhões de dólares na mão dos bilionários, mas eles sempre têm a opção de mudar de país para os Estados Unidos, Portugal, Paraguai ou Reino Unido. Vamos imaginar que, em vez de tributar os bilionários em 2 a 3% do seu patrimônio líquido, nós tributássemos eles em 100%, pegar todo o patrimônio dele. Hoje, eles têm em torno de 200 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos 1,2 trilhões de reais. Somente o nosso orçamento está em torno de 5,9 trilhões de reais, sendo que em arrecadação nós temos 3,6 trilhões. Ou seja, se nós pegássemos todo o patrimônio dos bilionários, daria para menos de 4 meses de um ano do orçamento do governo federal. Mas o capital dos bilionários, eles são, na sua grande maioria, investidos em empresas. E essas empresas, por sua vez, eles geram empregos. Fazendo o levantamento das empresas listadas em bolsa, percebemos que temos, em média, R$ 2.600.000 investidos para cada vaga de emprego gerado. Esse dinheiro desapareceria com a tributação dos super ricos. E dessa forma haveria mais desemprego no Brasil. Então, a tributação dos bilionários seria pago pela população em forma de desemprego. Outra forma do brasileiro pagar o pato é através da corrupção e da ineficiência da máquina governamental. Nesse exemplo, em Nova Roma do Sul, uma ponte foi levada pelas fortes chuvas e o governo orçou em 25 milhões a reconstrução dessa ponte, que levaria 12 meses para ficar pronta. A população resolveu se juntar, fazer uma vaquinha, contratar uma empresa de engenharia por conta própria e mandou construir a ponte, que ficou pronta em 3 meses. E se o governo orçou em 25 milhões, provavelmente ela não sairia por menos de 36 milhões devido aos aditivos, os atrasos de obras e tudo mais. E a ponte que foi construída pelos moradores de Nova Roma do Sul custou menos de 6 milhões de reais. Ou seja, 6 vezes menos do que levaria para o Estado construir a ponte. Pedir para o Estado fazer o que você mesmo pode fazer vai custar quase 6 vezes mais. Esse é o custo da ineficiência e da corrupção dentro do governo. Outra forma de você pagar o pato pelas ineficiências do governo é através da inflação, que é gerado através da emissão de dinheiro, impressão de dinheiro, sem o devido lastro. Quando você gera e começa a entregar dinheiro sem lastro, sem ter tido a respectiva produção para todos os brasileiros, através de emissão de dinheiro sem lastro, você acaba aumentando a demanda pelos diversos produtos e, com isso, o preço das mercadorias vai subir na mesma proporção em que o dinheiro sem lastro foi produzido. Dessa forma, o valor de cada real que você recebe vai diminuir, mas o seu salário não aumenta com a mesma velocidade. Então, o preço
das mercadorias através da inflação sobe mais do que o seu salário. E dessa forma você perde poder de compra. E a última forma de você pagar o pato é através da tributação do seu salário. Você deveria estar recebendo 100% do seu salário, mas acaba recebendo em torno de 70%. Por quê? Porque 30% são os impostos. Então, nós analisamos 6 formas diferentes de você ser tributado. Seja através da tributação de empresas, quando você acaba pagando mais caro pelo produto, porque o imposto foi repassado para os produtos, seja através do pagamento da dívida, quando você vai receber menos serviço público, porque você teve que pagar mais juros, teve mais despesa com juros, então sobrou menos dinheiro para o serviço público, seja através da redução de investimentos devido à tributação do capital, o que gera mais desemprego, seja através da ineficiência e da corrupção, que faz com que você pague mais para ter os mesmos serviços que você teria na iniciativa privada, ou através da inflação, que é a desvalorização do seu dinheiro, e por fim, através da tributação do seu salário, quando você recebe menos salário, porque você teve que pagar impostos. Então, fica esperto, porque não existe serviço público gratuito. O que existe são serviços que a população paga, seja na compra dos alimentos, seja enchendo o tanque, seja pagando a luz, seja comprando uma roupa. São impostos que nós pagamos para ter esses serviços. Eles não são gratuitos. Não existe dinheiro público, existe apenas o dinheiro do pagador de impostos. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje. Quem paga o pato? Reforçando aqui as palavras do Stunga, que se depois de meia hora de um jogo de pôquer você não conseguiu identificar o pato da mesa, é porque o pato é você. Se você gostou dessa aula, tem algo de novo em você. Venha conhecer também as soluções para esses problemas no nosso site novosjc.org.br, onde você vai achar também as nossas propostas no Caderno de Políticas Públicas. E se você quiser contribuir com as suas ideias para incorporar suas propostas e ideias dentro desse Caderno de Políticas Públicas, entre em contato no nosso WhatsApp 12 988 01 3771. E se você quiser conhecer as propostas do Novo como um todo, acesse o site do Diretório Nacional do Novo no novo.org.br, no menu Apresentação Institucional. Seja bem-vindo!